Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 687 e minguando até 603 dias, 1º de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 687, com o título A Casa é Sua, parte 13, ok? Vamos dar continuidade ao blog anterior. Se vocês não viram, volte e veja, pois tudo é uma continuidade. Veja também Deus do início, Deus de quando eu comecei, a evolução deste blog diário, porque esta evolução ela também se aplica na realidade de conscientização de cada corpo em específico. Faça isso e faça por vocês mesmos, ok? Entenda isso. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Eu também deixo a abertura deste título. É interessante vocês acompanharem a abertura deste título para que vocês tenham ciência em tudo que está sendo dito. Vou deixar também uma referência desse título, certo? E por fim, eu coloco o subtítulo, se tiver, mas esse não é o caso, não tem subtítulo. Eu coloco abertura do subtítulo, né, quando tem, e também deixo por último a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Acompanhe tudo com praticidade por esse blog, por esta descrição desse vídeo, para que vocês possam ter praticidade em compreender tudo e que está sendo dito dentro deste blog diário, ok? Vamos então dar início a este blog diário, vamos fazer a leitura, né? E da leitura nós vamos fazer a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que tem dentro da sociedade, junto com este blog diário, fazendo uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade, certo? Ou uma coisa ou outra vai ser a realidade. Por que que eu digo isso? Dentro da formação de Cristo você vai encontrar a realidade de Deus. E dentro da sociedade você vai encontrar todas as pessoas, né, que foi vítima, outras pessoas que não foram vítimas, veio mesmo pelo trabalho social, certo? Entenda dessa forma para que vocês possam entender tudo que está sendo dito. Separe isso nas suas consciências, só mesmo para que você possa ter consciência em tudo que está sendo apresentado dentro deste blog diário, ok? Faça isso. Então vamos lá para a leitura. Muitos atos manifesto e protestante é também o aliado da ignorância pessoal e social que contribui para um governo mais corrupto
E sem realização pessoal e sem a liberdade, eles retribuirão o favor não merecido para a unificação das matérias e, da, e das cabeças das matérias. Sendo a liberdade explica as cabeças e não a matéria, e não as matérias, pois as matérias são uma realização pessoal e com uma porta estreita e que tenha apenas uma vida e uma realidade desta vida. Esta realidade, ela não se dividirão até então. A liberdade vai explicar a glória de um corpo comum, unido por um poder. Isto nos faz conhecer que existe duas liberdades. Primeira liberdade explica a matéria em movimento e que tem a sua porta única sobre a realidade da vida. Esta liberdade, ela não tem necessidade de fama e nem da publicidade desta fama. Geralmente, a sua origem é comercializar menos e realizar mais. Este ideal forma um corpo simples sem depender da fama e publicidade desta fama. A segunda liberdade explica o comércio de tudo que é um corpo simples, sendo este múltiplo da multiplicação. Esta expressão explica que a divisão não deixa sobra, e não importa se é matéria ou cabeça, o resultado não deixará sobra. Exemplo: 2 dividido por 2 2 dividido por 1 é igual a 2. Isto explica que o resultado é a cabeça perceptiva, sendo a divisão vai explicar matéria e em movimento. E a publicação vai explicar a cabeça destas matérias que se movimentam. A cabeça só dividem das matérias quando perceptiva. Se não estiver esta percepção, continuará unificado cabeça e matéria. Vamos lá fazer a expressão livres, né, para que a gente possa compreender no meio do meio que a gente vamos fazendo a expressão livre, a gente vai explicando uma coisa e outra para ficar isto bem formal, certo? Eu tive algumas complexidade para mim fazer a leitura por causa do plural. Eu tenho resistência de colocar plurais nas minhas expressões de uma forma, eu gosto de trabalhar ela unificada. Eu ainda não entendi como é que eu vou fazer, né? Saindo dessa gramática, saindo dessa formação, dessa gramática, eu estou buscando forma para me conscientizar sobre como é que eu vou me comportar sobre essa ideologia de falar em plural e não falar em plural, ok? Eu tenho resistência para mim absorver essa gramática normativa, isso sempre acontece uma complexidade, mas por fim a mensagem chega como ela tem que chegar, certo? Para que vocês possam ter ciência de vocês ter consciência naquilo que vocês é da sua própria realidade, né? Às vezes, se você conhece muito de gramática, vocês podem desenvolver isso das suas formas e da forma que você queira, com essa gramática normativa mesmo, ou então, né, variando de conceito sobre a expressão, né, de linguagem, o estilo de linguagem, né? Hoje nós temos muitos estilos de linguagem, não tem nada correto sobre a gramática. Se vocês verem aí, vocês vai ver que tudo eles colocam significação, não tem uma coisa correta para que vocês possa comunicar de uma forma bem formal. Hoje não existe. Por causa de quê? Por causa das línguas flexionadas, ok? Eu, então, por fim, vocês compreendam, eu tenho essa resistência, mas eu gosto de trabalhar ela na unidade, mas muitas das vezes os contextos pede um plural, então fica com esse conflito. Mas é só vocês prestar atenção e vocês vai observar isso e vai fazer as suas resolutividades com as suas próprias consciência. Entenda isso, ok?
Muitos dos atos muitos atos manifesto e protestante é também aliado da ignorância pessoal e social que contribui para um governo mais corrupto, né. O que que quer dizer atos manifesto protestante, né? Tudo aquilo que nós vamos exigir os nossos direitos, mesmo aquelas pessoas que não têm direito, como é que você sabe que as pessoas têm direito? Aquelas pessoas corretas, né? Aquelas pessoas que correta. Tem pessoas que elas não é correta, mas pensam ser correta e fica de forma ideológica, né, querendo os seus direitos sobre aquilo que nós podemos dizer, direitos humanos, né, uma coisa e outra. Isso vai se aplicar à religião, né, aos comportamentos religiosos, tudo vai ficar automaticamente ideológico, então eles vai fazer vai ser também eles também vão ser aliado, né, da ignorância pessoal e social e que contribui com um governo mais corrupto. Eu entendo que esse governo mais corrupto é só uma forma expressiva. Desde quando eu tenho consciência naquilo que eu sou, eu não dependo de um governo. Agora, se eu depender de um governo, então eu vou seguir a grande maioria, então eu vou estar deixando de me realizar comigo para estar realizando com grande maioria. Então você vai sentir uma necessidade de ser igual a outras pessoas, é igual ao governo, é igual a todo aquilo que está dentro da sociedade hoje negado, certo? Se você entender que você é um corpo simples, de entendimento simples, você vai se conter com a sua própria realidade, vai desenvolver isso, né, evoluindo a sociedade com a sua consciência própria, não com a consciência do outro. "Ah, o governo é isso, é o governo é aquilo". Então essa ideia do governo mais corrupto é uma expressão para que vocês entender, porque entendendo que cada um de nós somos um patrimônio desse grande paraíso de Deus, nós somos o patrimônio desse paraíso de Deus, desse planeta, dessa terra, cada um de nós somos planeta. Não é os setores administrativos, não é o dinheiro das pessoas, não é aquilo que as pessoas estão comportando, é aquilo que nós faz fluir de dentro para fora, de uma forma boa, de uma forma boa. Essa forma boa, ela vai trazer um fruto bom, uma resolutividade bom. À medida da forma que você vai querer se relacionar com a grande maioria, você vai se corromper também com essa grande maioria. Se essa grande maioria for uma sociedade correta, já tem língua, já a língua significativa vai embora, as gramáticas normativas já tem, vai treinar suas crianças já Deus de criança com aquele conceito, que é correto, não vai deixar expressões em conflito com um com o outro, então nós vai ficar bem adaptado, a gente vai treinar a treinarmos nossa consciência a expressar isso de uma forma correta, produzindo isso bom, tá certo? Existe essas 2 formas por causa do tempo, né, que vai, dando relativo sobre aquilo que está negado e sobre aquela nossa realidade, entendendo que a nossa realidade são os nossos direitos de nos produzir bom fruto, fazendo o movimento de dentro para fora, na forma simples. O que você é dentro, você também será fora, e as pessoas vão ver isso claramente em você, por você ter o bom fruto, por você manifestar isso bem dentro da sociedade, ok? E sem razão pessoal e sem liberdade, eles retribuirão um favor não merecido para a unificação da para unificações das matérias, unificação da matéria, né? Como eu tenho dito, tenho resistência de colocar plural, né? Eu coloquei de uma forma singular, eu coloquei assim, ó, e sem realização pessoal, explicando cada corpo em específico, e sem liberdade, eles retribuirão o favor não merecido para unificação da matéria, né, da matéria. Na matéria, aí poderia falar matérias, vários corpos, mas vamos falar a unificação de tudo aquilo que se faz parte dessa grandiosidade que é o corpo celeste de Deus, certo? Sendo nós somos um com esse corpo celeste e esse corpo celeste é um com nós. Nós dividimos por uma razão, né, ou por uma coisa que seja boa ou por uma coisa que seja ruim. Quando a gente dividimos a nossa razão, nós vai pela cabeça. A cabeça representa uma espiritualidade, cada ato manifesto, certo? Cada ato manifesto representando a espiritualidade, não a matéria daquilo que é a criação de Deus. Entenda isso.
Então, e sem liberdade, eles retribuirão o favor não merecido para a unificação da matéria e da cabeça da matéria, né? Falando ainda em singular, poderia falar assim, e das cabeças das matérias. Não, e da cabeça da matéria, fazendo um só, certo? Vamos com essa ideia no singular mesmo, ok? Sendo a liberdade explica a cabeça e não a matéria, pois a matéria é uma realização pessoal e com a porta estreita e que tenha apenas uma vida e uma realidade desta vida. Esta realidade, ela não se divide até então, né? Então, o que está explicando aqui, olha, pois a matéria é uma realização pessoal, e por isso que eu gosto de colocar no singular. Então, quando a gente temos uma consciência única explicando nós mesmos, então nós vamos entender isso particularmente. Não é porque o outro está fazendo que eu tenho que fazer. Eu faço aquilo que é bom para mim. Tudo que eu faço por mim mesmo. Eu faço pela minha vida. A minha palavra é também a minha vida. Eu faço por mim mesmo, eu não faço por outro. Ah, eu tenho que fazer isso para a pessoa. Não, faço por mim mesmo, ok? Entenda isso. E da cabeça da matéria, sendo a liberdade, explica a cabeça, né? Quando você tem liberdade, explica a cabeça, e não a matéria, porque a matéria ela faz parte de um corpo celeste, ela é membro de um corpo celeste, ela é unificada, ela é unificada. Deus unificou ela, Deus de então, né? Deus do início. Porém, quando a gente falamos dela separada, a gente falamos da cabeça, porque a cabeça explica as nossas expressões, os nossos corpos expressivos, né? Pois a matéria é a realização pessoal, né? E com a porta estreita, cada um vai ter a sua realidade dessa sua vida, cada um vai ter a sua palavra, cada um vai ter a sua vida, né? Entenda isso. E que tem apenas uma vida, né? Bendito, uma realidade desta vida, né? Esta realidade, ela não se divide até então. A realidade não se divide. Pode olhar aí. Quando você tenta dividir ela, você gera atos consequentes. Você gera atos consequentes. Com essa cabeça, você pode criar várias coisas dentro da sociedade que é totalmente negado. Ela é um conceito ideológico, é um conceito político, um conceito religioso, um conceito próprio daquilo que eu penso que é, e vou atraindo aquilo e tal, e meu corpo ele vai ficando negado. Como é que você sabe que você vai ficando negado? E como é que você sabe que isso é falsidade? Você vai sofrendo as consequências. Nada que Deus faz é para a gente ficar sofrendo. Então, automaticamente, a alegria, a nossa paz, ela vem de um entendimento da realidade daquilo que nós somos. Se nós fizermos outro tipo de sinalização da morte, né, do sacrifício, de alguma coisa, nós vamos sofrer as consequências por essa coisa que nós estamos negando. Então, a vida é a realidade e a morte ela é uma antimatéria, uma desistência da vida. Ah, eu desisti da minha vida, eu não vou viver, eu vou ficar só dormindo até morrer, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram entender, que possa ser explicativa em vossas consciências, relaciona a isso, ok? A liberdade vai explicar a glória de um corpo comum unido por um poder, né? A liberdade, a glória do corpo comum, esse poder vai explicar a vida. A nossa palavra é a nossa vida, ok? Isto nos faz conhecer que existe duas liberdades. Vamos conhecer as duas liberdades, né? Vamos lá. Primeira liberdade explica a matéria em movimento, né? Eu tenho uma cabeça separada da matéria, então daqui para baixo eu entendo que é vida, daqui para cima eu entendo que tudo é corpo expressivo. A minha cabeça, ela representa um corpo expressivo, ok? Entenda isso. E que tem a sua porta única sobre a realidade da vida. Qual que seria a porta única? A porta única é o meu corpo único. Ninguém sente o que eu sinto. A vida é minha, o sentimento é meu, a realidade é minha. Então, eu tenho essa forma de me realizar comigo mesmo e eu entendendo que eu tenho uma vida só, tenho uma vida. Ninguém tem duas vidas, ninguém tem dois sentimentos, certo? Cada um de nós representa uma porta estreita. Entenda isso, vai entendendo isso. Esta liberdade, ela não tem necessidade de fama. Veja, essa liberdade não tem necessidade de fama. Como é que você quer saber isso? Você vai para uma praia, né, e você está lá sozinho.
até quando você não cria nada, você não relaciona nada, outras coisas que você vivera no passado, né, uma pessoa que você conhece, até que você não relacione nada, você não tem nada de sentimentos, né, você vai estar, né, não tem essa necessidade de aprovação de outras pessoas, né. Aí vai depender. Existe muitas pessoas que elas são têm uma impotência emocional, que ela vai relacionar dependência emocional a outras pessoas. Mas isso não necessariamente, quando ela relaciona uma impotência emocional, significa que ela já sente uma necessidade de uma fama para ela se realizar. Mas isso não necessariamente, pois isso é de acordo com cada entendimento em específico. Não necessariamente, ou seja, você come, a comida é sua, você vai ao banheiro e você faz as suas necessidades, a necessidade é sua. Tudo isso significa que você é um corpo único e que você não depende, né, de fama para sobreviver até então, certo? Entenda isso. Esta liberdade não tem necessidade de fama. Vamos lá, primeiro, vamos Deus início. Primeira liberdade, duas liberdades vamos explicar. A primeira liberdade explica a matéria em movimento e que tem a sua porta única sobre a realidade da vida. Esta realidade, ela não tem necessidade de fama e nem da publicidade dessa fama. Você já viu que, além de nós termos uma necessidade de fama, uma impotência emocional, além de nós termos uma impotência emocional, relacionar isso a uma dependência emocional a outras pessoas, além de nós termos a necessidade, a gente fazemos ainda publicidade. Por exemplo, não é mal você fazer isso, certo? Você sentir saudade das pessoas, você sentir uma forma de você estar perto da pessoa que você ame, não é ruim fazer isso, mas você entende que, além disso, existe uma publicidade excessiva sobre essas carências, porque quando você está com a sua realidade negada, o seu corpo expressivo também ficará negado. Aí você tem que compreender por que você está sentindo falta da pessoa, se é um plano objetivo, se você está relacionando ela apenas a presença dela, você está sentindo apenas a presença, a falta apenas da presença dela, então você tem que ver isso. Então, além disso, você faz publicidade. E essa publicidade pode ser coisas para você se promover dentro da sociedade, né, fazer algum drama, né, chamar a atenção das pessoas, né, ou seja, além de você ter você querer uma necessidade, você tem a liberdade dela, né? Mas aqui nós estamos falando daquilo que nós não sentimos necessidade. Ou seja, quando a gente somos, né, a primeira liberdade que explica a nossa porta única, a nossa realidade da vida, ela não vai ter necessidade de fama e nem da publicidade dessa fama, certo? Entenda isso, que geralmente hoje é muito complexo, é igual está tendo dito, as pessoas fazem isso de tudo uma forma contrária, ela sente necessidade da fama e ainda faz publicidade dela para se promover dentro da sociedade, diversidade de forma, ok? Geralmente a sua origem é comercializar menos e realizar mais. Este ideal forma um corpo simples sem depender da fama e da publicidade dessa fama. Então vamos recapitular, antes que nós entre na segunda liberdade, que vai ser representada pela cabeça expressiva, vamos recapitular tudo o que fora dito na primeira liberdade para a gente ter certeza, certo? Vamos lá. Primeira liberdade explica a matéria em movimento e que tem a sua porta única sobre a realidade da vida. Esta liberdade, ela não tem necessidade de fama e nem da publicidade dessa fama. Geralmente, a sua origem é realizar menos, a sua origem é comercializar menos e realizar mais. Este ideal forma um corpo simples de entendimento, um corpo simples sem depender da fama e da publicidade desta fama, ok? Às vezes, quando eu vou para algum lugar aqui, para uma cachoeira aqui em Minas Gerais, eu fico olhando, né, as pessoas no meio do mar, assim, sabe, uma casa lá na montanha com uma janela de vidro todo aberto, bem estampado, no pico da montanha, eu fico olhando lá, né,
só me entendendo naquela postura, né, de você estar só observando, sabe, sem nada, sabe, tranquilo, só você mesmo. Ah, como isso é bom, né, tranquilo, né. Você vê, porque a fama, ela quando você tem as suas formas de realizar, ela não vai te trazer muitas coisas. E muita da hoje a fama ela te traz muitos problemas, sabe. Ela traz muito problema. Eu sempre digo isso, eu gosto muito da forma em que Deus está relacionando, né, essa nova sociedade, né, fazendo tudo isso de uma forma oculta, fazendo as pessoas compreenderem de si primeiro, para entender qual que é a exigência de Deus, qual que é o juízo, que é a conscientização da realidade de cada um. Mas aí eu vejo lá, eu fico lá me contemplando lá, sabe, naquele alto sozinha, tranquilo, né, com a minha família, né, porque, né, uma coisa ou outra vai me trazer uma alegria também, né, com essa idade, sem fama, sem nada, tranquilo. Ou seja, não vai se aplicar nada, né, e não vai a fama não vai te trazer nada, ela pode trazer algum tipo de prosperidade. Hoje em dia é muito comum você ir para a mídia, querer se promover dentro da sociedade, porque existe um recurso sobre esses tipos de publicidades, ok? Entenda isso. É porque para a força da união, eu acho isso muito interessante, sabe, isso ajuda a formar uma sociedade correta, com vários entendimentos, com várias línguas, com várias religião. Isso tudo é bom, produtivo. Eu gosto muito quando eu vejo as pessoas dentro da mídia aí, né, trazendo uma realização pessoal, né, se promovendo dentro da sociedade, ganhando recursos, ganhando dinheiro, tudo isso é bom, produtivo, certo? Mas tudo tem as suas particularidades e uma forma de compreender, ok? Quando você está no reino de Deus fazendo trabalho, não tem como você correr. Se você não faz o que as pessoas conhecem você, as pessoas também não conhecem o seu Deus, não conhecem a sua pessoa, você fica apagado dentro da sociedade e gera complexidade, certo? Tudo tem a sua forma de entender, de explicar, de conhecer isso, de cada detalhe, tem cada detalhe, são muitas outras coisas, ok? Entenda isso. Então vamos então para a segunda liberdade. Geralmente ela vai se falar daquela cabeça expressiva, certo? Vamos lá. A segunda liberdade explica o comércio de tudo que é um corpo simples. Agora sim, nós vamos entender quem é o nosso Deus. A segunda liberdade, então você vai fazer que as pessoas conheçam quem é o seu Deus. É, muito complicado, né, que às vezes as pessoas quer te impor um Deus falso, criar uma expressão sobre uma coisa falsa, ideológica e tal, e quer que você faça engolir. Mas não, é das do mesmo sentido, tanto o ato consciente e inconsciente, eles vai ter que expulsar isso para fora para que as pessoas possam conhecer desse Deus. Olha, a segunda liberdade explica o comércio de tudo que é um corpo simples de entendimento simples. Eu posso fazer disso uma fama para eu posso fazer disso uma fama para Deus, eu posso fazer disso de um plano objetivo para a minha vida, para mim ir numa faculdade, buscar conhecimento e promover isso dentro da sociedade de uma forma honesta, para que quando eu tiver uma casa lá na montanha, eu tenha os meus recursos próprios, eu não relacionar dependência a outras pessoas emocionalmente. Não adianta nada eu ter aquela ideia de estar lá em cima, sem fama, sem nada, e também não ter e relacionar dependência, problema aos outros, certo? Porque eu sou parte de uma sociedade, eu tenho que ter resolutividade para que eu não relacione problema a outras pessoas. Quando eu não tenho dinheiro, eu vejo meus filhos crescendo, às vezes, sem condições de ter uma escola, sei lá, qualquer coisa que as pessoas entendem que seja produtividade, isso será da minha responsabilidade. Então, quando eu não tenho, eu torno disso uma fraqueza, relacionar isso uma dependência a outras pessoas. Esses dias eu estava conversando com minha filha, eu falei para ela: "Filha, olha, as pessoas que são fraco, elas dependem muito da outras pessoas. Para você ser forte, você não tem que depender de outras pessoas. Entenda que essa ideia de você não depender, ela tem um certo limite, certo? O que seria um certo limite? Eu estou vivendo em sociedade, eu estou vivendo dentro de uma família, eu tenho que fazer o mínimo possível para me sobreviver sem depender de outras pessoas.
quando eu não consigo fazer o mínimo, aí depois ela deixou ali uma água cair, ela foi e limpou, ela disse que estaria fazendo um favor para mim. Não, aquela água que ela deixou cair, ela que tinha que secar, porque ela que deixou cair. Então ela vai fazer o mínimo para ela. Então ela, quanto menos, muito esforço que ela fica no seu espaço, produz os seus recursos próprios sem depender de outra pessoa, significa força. Se eu relacionar uma impotência emocional a outra pessoa, né, sei lá, querer tudo na mão, querer que os outros resolvam a minha vida, querer que os outros pensem para mim. Hoje tem a IA aí, as pessoas dão a sua vida para a IA pensar para ele, para ser resolutivo. São várias outras coisas. Isso são só princípios da impotência emocional que as pessoas têm. Entenda isso. Então vamos lá de novo. A segunda liberdade explica o comércio de tudo que é um corpo simples, sendo este múltiplo da multiplicação, ou seja, múltiplo da multiplicação. Ele dá uma multiplicação, certo? Eu tenho explicado isso, múltiplo da multiplicação no blogs anterior. Vocês voltem lá e recapitula, porque eu não vou voltar não. Então, múltiplo da multiplicação são as cabeças que se multiplicam, não a matéria, e uma cabeças que se multiplicam. A matéria é dividida, mas a cabeça ela vão se multiplicando. Por quê? São muitas coisas expressivas dentro da sociedade, à medida que você vai se manifestando, vai fazendo comércio de tudo isso, comércio de Deus, comércio dos seus planos objetivos, você pode se promover por uma justiça ou por um, sei lá, vamos falar que é justiça, entenda isso. Entenda isso. Vamos lá. Esta expressão explica a divisão e a divisão não deixa sobra. E esta expressão explica que a divisão não deixa sobra. E não importa se é matéria ou cabeça, o resultado não deixará sobra, certo? Ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Mas aqui eu dei um exemplo dividindo, porque eu coloquei uma matéria com uma cabeça unificada, 2 mais 1, e uma cabeça para um ato manifesto. Seria 2, são 2 dividido por 1 é igual a 2. Ou seja, você tem uma matéria, você tem uma matéria e tem uma cabeça manifesta. E tudo são um só, nem deixa o resto, é 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 é igual a 2, né? É muito explicativo, é só você se acompanhar o raciocínio da ideologia, entendendo que a nossa matéria é separada da nossa cabeça, né? A nossa cabeça representa os nossos corpos expressivos e a nossa matéria representa a nossa vida. A minha palavra, a minha vida, ela constrói a expressão daquilo que nós somos, um fruto produtivo, uma coisa boa, entenda isso, certo? Entenda isso. Isto explica que o resultado e a cabeça, isto explica que o resultado é a cabeça perceptiva, sendo a divisão vai explicar a matéria em movimento. A divisão vai explicar a matéria em movimento. Essa matéria pode estar se movimentando, né, de uma forma boa, né, sei lá, entende? Sendo a divisão vai explicar a matéria em movimento. E a multiplicação vai explicar a cabeça desta matéria que se movimentam. A cabeça só divide da matéria quando perceptivo. Se não estiver esta percepção, continuará unificado cabeça e matéria. Quando você unifica cabeça e matéria, você não terá a chance de você acertar. Você não compreenderá o seu corpo expressivo, né? O seu ato manifesto, você vai ficar aí dentro da sociedade buscando dependência, impotência emocional, relacionando impotência emocional às pessoas, dependendo das pessoas, querendo que ela resolva a sua vida. Ah, você é isso, você é resolutivo, você é o cara, você é o rei, você é isso, você é o governo, você é minha mãe, você é meu pai, você é meu marido, você é meu esposo, sei lá, qualquer coisa. Então vocês vai relacionando isso, essas dependências, e vocês não vai ter resolutividade. Impotência emocional não é resolutividade, você vai relacionando, manifestando só o problema das pessoas. Entenda isso. Então vamos recapitular tudo que fora dito nessa segunda liberdade, que é a cabeça expressiva, bem explicativo, as duas bem dividido, bem tranquilo para que vocês entenderam. Vamos lá, vamos recapitular o que fora dito na segunda liberdade. A segunda liberdade explica o comércio de tudo o que é um corpo simples, sendo este múltiplo da multiplicação. Esta expressão explica que a divisão não deixa sobra.
e não importa se é matéria ou cabeça, o resultado não deixará sobra. Exemplo: 2 dividido por 1 é igual a 2. Isto explica que o resultado é a cabeça. O, isto explica que o resultado é a cabeça perceptiva, sendo a divisão vai explicar a matéria em movimento e a multiplicação vai explicar a cabeça desta matéria que se movimentam. A cabeça só divide da matéria quando perceptivo. Se não estiver esta percepção, continuará unificado cabeça e matéria, né? Tudo que eu falei da segunda liberdade são nossos frutos, né? A Bíblia significativa fala das produção do fruto, né? Ou você pode produzir isso de uma forma boa, ou você pode produzir isso de uma forma ruim. Ambos são uma forma correta, tanto a primeira liberdade como a segunda liberdade. Eu não relacionei nada negado, embora eu dei muitos exemplos, o que já terá dentro da sociedade é negativo, mas ambos são coisas produtivas. Você, tanto a primeira que eu falei, que explica a matéria, que é a palavra, nossa vida, e a segunda, que é o fruto, que eu falo, relaciono como cabeça. O fruto é a cabeça, que tudo aquilo que nós manifestamos dentro da sociedade. Essa ideia, esse fruto que é produtivo, que é manifesto, ela pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, ela pode representar um Deus falso, pode representar um plano objetivo real daquilo que nós buscamos e ser independente dentro do nosso espaço. Buscando as nossas independências, a gente consegue relacionar isso com mais calma, mais tranquilidade, certo? Eu vejo, vamos falar isso diretamente para vocês entenderem, eu vejo o quanto é bom você ter um poder econômico. Quanto mais poder econômico você tem, mais independente você fica de outras pessoas, né? Só que esse poder, ele tem que ser da sua resolutividade, tem que ser um fruto bom. Ela não pode gerar um conflito enquanto você estiver produzindo isso, não pode gerar um conflito, certo? Você tem que fazer isso no seu lugar, movimentar isso de uma forma honesta, buscando entender o que você está relacionando. Hoje em dia é muito complexo falar isso, porque hoje o que tem de coisas negadas dentro da sociedade, né? E às vezes a gente fica perdido com muitas coisas, certo? Entenda isso. Então é muito delicado mas tenha essa ideia, né, o dinheiro, ele sim, ele te traz uma independência, né, ele até você não precisa relacionar, são muito resolutiva. A ideia do dinheiro, dos planos objetivos, ela é incrível quanto a gente compreende ela separadamente, sabe? Não tenta, relacionar, pessoa com planos objetivos que não dá certo. Ou é plano objetivo ou é pessoa. Pessoa é realidade. Muitas das vezes, quando se trata da vida da pessoa, realidade, você tem que abrir dos planos objetivos, os poderes econômicos para você se conectar com essas pessoas que têm a sua realidade. Às vezes, o que que acontece? Às vezes as pessoas têm muito conhecimento, sabe o caminho da prosperidade, mas se você tem uma pessoa do seu lado e você quer forçar ela a ser essa pessoa resolutiva, entenda que isso vai gerar uma complexidade com essa pessoa por causa do dinheiro. Você pode ter muitos conhecimentos de promover dentro da sociedade uma forma honesta, mas se você, por alguma causa, você está vendo uma pessoa do seu lado que está te, né, relacionando uma coisa a você e você está colocando aqueles seus planos objetivos mais importantes que essa pessoa, então isso vai ficar delicado. Ou seja, resumindo tudo, às vezes é bom abrir mão dos seus planos objetivos para você evoluir junto com a pessoa que está do seu lado, tranquilo, sabe? Sem estresse, sem nada, tudo é tempo de Deus. O que tiver de ser, Deus vai ver e vai acontecer. Agora, se você tratar mal essa pessoa por causa de um poder econômico, um plano objetivo, essa pessoa, né, ela, de uma certa forma, ela, né, vai ficar muito delicado. Você, ao invés de você ser produtivo, você vai eh, se complicar trazendo atos consequentes. Aqui, planos de objetivo é liberdade total. Quando você entenda isso, é liberdade total. Mas quando você relaciona outras pessoas, aí já começa a ficar delicado, certo? Às vezes abre mão
dos planos objetivos para você ficar com a pessoa, para você ver a humanidade evoluir. Eu vejo isso muito bom, sabe, quando Emmanuel manifestou em carne, eu vejo que Deus se diminuiu à sociedade, sabe, esperou o tempo dela, tranquilo, não quis falar assim: "Ah, você vai resolver isso", não, tudo bem flexionado, sabe, tudo tem a hora certa, o tempo certo, Deus fez isso conosco, e é assim que nós temos que fazer, tudo tem o tempo certo de os planos objetivos não é mais importante do que as pessoas, vamos, caminhar junto com ela, com o entendimento que ela tem mesmo. Ah, entendimento fraco de, né, pobreza, de escassez, vamos caminhar junto, sabe, tranquilo. Sem problema, tranquilo. Mas aí entenda, gera muita complexidade. Por mais que ele te dê a liberdade, ele também te traz consequência, dependendo de quem você está relacionando no meio do caminho. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se não estiver entendendo, não tenho necessidade que vocês façam coisa alguma, só faça realmente se for, resolutivo para você, se for bom, se for uma coisa boa para vocês, então você se inscreva nesse canal e sinaliza o vídeo, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.